A vida pode ser ilustrada como uma grande caminhada com muitas opções de rotas, bifurcações e tantas outras surpresas. Às vezes caminhamos sozinhos, outras vezes acompanhados, mas sempre teremos interações com outras pessoas nessa caminhada. Além disso, passaremos por muitas situações, desde alegres, tristes, desafiantes e algumas vezes até problemáticas. A pergunta é se temos conseguido perceber o atuar de Deus e até mesmo a presença de Jesus Cristo nessa jornada. Os discípulos de Emaús não perceberam inicialmente quem era Jesus e nem que Jesus, após a ressurreição, chegou junto e passou a caminhar e a conversar com eles. E você? Tem percebido o atuar de Deus e a presença dele em sua vida? E tem entendido quem realmente é Jesus Cristo segundo as Escrituras? Essa mensagem inaugura a série de pregações intitulada Jesus no Caminho de Emaús, de Gênesis a Apocalipse. Confira e compartilhe essa mensagem. Olá, gente! Nós estamos aqui para refletir um pouco em uma passagem da Bíblia, em um trecho que eu queria compartilhar com vocês, que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. E antes da gente entrar propriamente no texto, eu queria que vocês dessem uma olhada na imagem que está aqui atrás. Essa imagem, ela é a foto de uma viagem que eu fiz com minha família alguns anos atrás. E ela tem uma história curiosa. Nós estávamos saindo de uma cidade hoteleira para tentar chegar numa outra cidade muito distante, que tem uma beleza natural muito grande. Eu queria ver, minha esposa queria ver, só que nós deveríamos ter saído pela manhãzinha, muito de madrugada mesmo, e acabamos não saindo na hora que queríamos. Acabou que enrolou, um monte de coisa aconteceu e a gente saiu beirando meio-dia e eu sabia que não ia dar certo. Gente, nessa estrada eu estava tão emburrado que eu nem quis dirigir. Eu deixei minha esposa dirigir e eu fui lá de braço cruzado, chateado, e aproveitei para tirar algumas fotos. O que eu não percebi é aquilo que Deus queria fazer nessa estrada, aquilo que Deus queria mostrar para a gente nessa estrada. Muitos anos depois, olhando para as fotos que eu tirei, para essa paisagem, como é que está aqui atrás, eu percebi aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus queria mostrar, o que Ele estava querendo dizer para a gente. E me chamou muita atenção quando, refletindo sobre aquele momento, eu vi que lindas paisagens nós vivenciamos. As fotos são maravilhosas. A gente passou por uma estrada conhecidíssima, que é a Rota 66. Nós tiramos fotos, vimos natureza. Eu tenho umas fotos muito legais desse período. Eu tenho algumas fotos assim que me marcam até hoje. Uma foto que foi tão legal que de um lado da estrada tinha neve e do outro não tinha. A gente viu algumas formações rochosas que não tem no Brasil e foram muito legais. A gente passou por uma represa que tem no filme de um super-homem antigo, só para aqueles que têm mais idade, que estoura uma represa e aí acontece um monte de tragédia, o super-homem dá uma volta no planeta, enfim. Esse filme, a gente passou por essa represa e tantas coisas aconteceram naquela estrada, gente.
Mas eu só fui perceber a beleza do caminho, do caminhar, aquilo que Deus estava querendo mostrar, muito tempo depois, porque no dia eu não estava presente para isso, entende? E assim é a nossa vida. A gente está peregrinando, a gente está caminhando de um lado para o outro, a gente está na vida, seguindo a vida, passando por caminhos. A nossa vida é um caminhar. E muitas vezes nós não percebemos o que Deus quer fazer durante a nossa caminhada, o que Deus quer fazer durante a nossa vida. E algumas vezes nós nem percebemos que Deus pode estar querendo se revelar de alguma forma na caminhada, no caminho, durante esse processo. E o que isso tem a ver com o texto que a gente vai falar? Gente, tem tudo a ver. Uma das maiores histórias do Evangelho de Lucas, ela é a história do caminho de Emaús. E ela é linda, que ela fala sobre essa reflexão de não perceber aquilo que acontece na estrada, no caminho. E é interessante que essa passagem, como eu falei, é uma das maiores histórias do Evangelho de Lucas. Então a gente vai ler alguns versículos, alguns bons versículos. Mas essa história, ela mostra pra gente que nem sempre a gente está antenado para aquilo que está acontecendo durante o caminho. A gente às vezes não percebe que Deus está agindo, que Deus está conosco e o que Deus está fazendo. E assim aconteceu com os discípulos que estavam indo para Emaús, no Evangelho de Lucas. Bom, antes da gente ler um breve resumo dessa passagem, que a gente pode dizer o seguinte. Logo no início do capítulo 24 de Lucas, nós temos mulheres que foram ver o corpo de Jesus, elas estavam levando óleos aromáticos para perfumar o corpo. Quando elas chegam lá, o corpo não está lá, elas veem anjos, esses anjos interagem com ela, nós vamos ver ao longo da pregação sobre isso, e elas saem dizendo: Jesus ressuscitou. Os discípulos não tinham visto, e 2 discípulos, mais precisamente, estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que ficava a uns 10, 11 quilômetros de Jerusalém. E nesse caminho, Jesus aparece no meio deles, eles não reconhecem a Jesus nesse caminho. Essa história é linda, ela tem muitas lições para nós e ela está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas. A gente vai ler dos versículos 13 a 35, está aqui na Bíblia. Vamos ler então, é uma leitura extensa, mas acompanha comigo, tá? Lucas 24, versículo 13 até o 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam.
indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois comentaram o que tinha lhes acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Nós lemos então aqui, o capítulo 24, dos versículos 13 ao versículo 35. E, gente, a gente vê o que nós tínhamos comentado sobre um caminho em que Deus se faz presente ali na pessoa de Jesus Cristo e eles não percebem. E aí a grande pergunta que fica para a gente, que é o título dessa mensagem, é: como podemos reconhecer a Cristo na nossa caminhada de vida? Como nós podemos reconhecer o atuar de Deus e reconhecer a Cristo nessa caminhada de vida que nós temos? Se a gente olhar aqui no versículo 16, fala, olha só o que diz aqui nas Escrituras: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, os olhos deles estavam como que impedidos, não reconheciam a Jesus. E nós também, durante a nossa vida, podemos não reconhecer o que Deus está fazendo em nós, através de nós, e nem reconhecer o próprio Cristo ali presente, atuante em nossas vidas. E para a gente refletir sobre como nós podemos reconhecer a Cristo na caminhada, nós vamos ver dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero ver com vocês é o que impedia os olhos deles de reconhecerem a Jesus Cristo. Quais eram os fatores que impediam eles de reconhecer a Cristo no caminho? E a segunda questão que nós veremos, o segundo trilho dessa nossa reflexão, vai ser: como que nós podemos reconhecer a Jesus, a Deus atuando nas nossas vidas? Então, primeiro o que impedia, e depois que a gente entendeu o que impedia, é como que nós podemos reconhecer a Deus nas nossas vidas. Então, para começar, eles tinham os olhos impedidos de reconhecer a Jesus Cristo porque eles precisavam ver Jesus pessoalmente. Eles precisavam de uma prova visível. Aqui no versículo 24 diz, quando eles comentam das mulheres que estiveram lá, no versículo, por exemplo, 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E aí olha o versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Versículo 24, finalzinho, mas não
ouviram. Gente, assim como eles, nós somos muito guiados pela nossa visão, pelos nossos sentidos, dentre eles a visão. Para você que tem a visão dos sentidos mais utilizados quando a gente tem esse sentido. E a gente pauta a nossa vida conforme a nossa visão. Às vezes a gente acredita ou não, se a gente pode ver ou não ver alguma coisa. Se a gente não consegue ver, muitas vezes a gente nem acredita que aquilo aconteceu. E a lógica da Bíblia, ela não é uma lógica pautada na visão. Nós fizemos uma pregação um tempo atrás em que nós refletimos sobre Romanos capítulo de número 8. E lá, no capítulo de número 8, versículo 24, diz assim na palavra: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Ou seja, a regra da Bíblia sobre fé, sobre crença, ela não é pautada no sentido da visão. E é interessante que quando a gente reflete sobre isso, pelo menos quem tem mais ou menos a minha idade, provavelmente vai lembrar, salvo engano, no filme do Indiana Jones e a Última Cruzada, nós vemos uma situação muito semelhante ao que a gente está querendo dizer aqui. Nesse filme, o Indiana Jones, ele chega num momento que ele está numa parede rochosa, ele tem que passar para o outro lado. O pai dele, salvo engano, está morrendo, ele tem que ir lá achar acho que era o Santo Graal, gente, estou falando de memória. E ele não conseguia dar um pulo, porque era muito grande a distância. E aí ele olha no diário dele e, de repente, fala de um tal de salto da fé. E ele fala, não é possível, não dá, não consigo. E aí quando ele vê que o pai está morrendo, ele tem que fazer alguma coisa, ele fecha os olhos e dá o passo. Na hora que ele dá o passo, ele percebe que havia uma ponte, que ela foi entalhada como se fosse a parede do outro lado e não dava para ver. Só se a pessoa tentasse andar. E ele deu esse passo da fé e achou a ponte e conseguiu ir de um lado para o outro e continuar a jornada dele. Muitas vezes nós precisamos dar esse passo de fé, assim como Indiana Jones deu. Os discípulos não tinham visto a Jesus, elas falaram isso, os anjos falaram, nós vimos a exatidão no que elas falavam, mas nós não ouvimos. Então eles estavam baseando a crença deles naquilo que os olhos podiam ver. E é interessante que a Bíblia nos fala de forma diferente. Abacuque, o profeta Abacuque falou lá no Antigo Testamento, o justo viverá da fé. E esse mesmo trecho aparece em alguns versículos do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 1,17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No próprio livro de Hebreus que fala sobre fé no capítulo 11, no capítulo 10 fala uma coisa muito interessante, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Isso no capítulo 10, versículos 37 e 38. Já no capítulo 11, aquele capítulo conhecido de muita gente, que fala sobre a fé, diz assim, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. De fato, versículo 6, já pulando para o 6, fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha que interessante isso. A fé é a certeza, a convicção daquilo que não se vê, certeza daquilo que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus.
e aquele que se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. E além disso, nós temos um exemplo que tem tudo a ver com o texto que nós lemos, que é o exemplo de Tomé. Não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, os discípulos já tinham visto, várias pessoas já tinham visto Jesus ressuscitado, e Tomé falou o seguinte: olha, para que eu possa crer, eu preciso ver com meus olhos, eu preciso tocar para eu poder acreditar. Essa necessidade de ver de Tomé, de tocar, palpar, ver com os olhos, palpar com as mãos, foi repreendida pelo Senhor Jesus. E, por outro lado, aqueles que não viram e creram foram elogiados pelo Senhor. Diz assim na passagem de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Olha só que interessante. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Versículo 28 e 29. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Gente, tá claro que na Bíblia nós não devemos crer, ter fé pelos nossos sentidos, pela nossa visão. Tomé foi repreendido. A gente vê que o livro de Hebreus fala sobre fé, que é aquilo que não se vê. A gente viu em Romanos que o justo viverá da fé, e essa fé, como a gente falou, é aquela fé que crê independente do que está vendo. E porque os discípulos precisavam ver, eles acabaram não vendo. Olha só que contradição, porque eles precisavam ver com os olhos, eles acabaram não percebendo que o próprio Senhor Jesus estava ali com eles. Nós precisamos refletir sobre qual sentido ou quais sentidos, de repente os olhos, aquilo que a gente quer ouvir, enfim, quais sentidos hoje nos atrapalham de ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. Como eu falei para vocês aqui dessa estrada, eu estava com pressa, eu estava chateado, eu achei que não ia dar certo e acabou que eu não vi, eu não prestei atenção na beleza da estrada, pelo menos não naquele dia, não naquele momento. Quais os sentidos que podem estar atrapalhando você ou te impedindo de ver como Deus está atuando na sua vida? Reflita sobre isso. Eu te convido a deixar de lado os seus sentidos da visão, todos eles, e passar a exercitar a fé em Deus para que você possa reconhecer a Deus na sua caminhada e na sua vida. Segundo ponto que impedia os discípulos de verem, de reconhecerem a Cristo, está nos versículos 19 e 21. Eles viam a Jesus, ou eles enxergavam a Jesus, somente como um profeta e como um libertador de Roma. Um libertador que ia libertar Israel de Roma. Então eles só viam a Jesus como um profeta e como um libertador social, vamos dizer assim, político, enfim. Olha o que diz aqui. Capítulo 24, versículo 19. E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Gente, quando fala aqui profeta,
eles estão falando algo certo sobre Jesus ser profeta, mas incompleto. Jesus não era um profeta qualquer, Jesus não era como Elias, como Eliseu. Jesus não era um simples profeta, ele era muito mais do que isso. E ali no versículo 21 diz assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Gente, eles achavam que Jesus ia libertar Israel da opressão romana, e não era esse o papel de Cristo naquele momento. Não era para isso, não foi para isso que o Filho de Deus veio. Então, eles olhavam Jesus só como um profeta, eles olhavam Jesus só como um libertador, eles não conseguiam entender quem era Jesus. E aproveitando essa reflexão de uma crença que impedia eles de verem quem era realmente a Cristo, eu quero te perguntar, para você que está ouvindo essa mensagem, quem é Jesus para você? Já parou para pensar sobre isso? Se eu te perguntasse numa frase assim, quem é Jesus? E mais, se eu te perguntasse da onde você tirou essa ideia, da onde você tirou essa crença, da onde você tirou essa conclusão, foi alguém que te falou quem é Jesus, você leu em algum lugar, da onde você tira a sua concepção de quem é Jesus Cristo? Os discípulos imaginaram que Jesus, ele era somente um profeta, somente o libertador de Roma, e tomaram uma bronca de Jesus, relatada aqui nos versículos 25 e 27. Olha só, Jesus deu uma bronca nos discípulos, porque eles não estavam entendendo realmente quem era Jesus. Olha o que Jesus fala. Então ele lhes disse, versículo 25 do capítulo 24. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A bronca que Jesus deu nos discípulos, ela estava pautada no fato de que a crença que eles tinham em quem era Jesus, um simples profeta, um libertador de Roma, não estava baseada nas Escrituras. E Jesus vira para eles e fala: vocês demoram para crer naquilo que os profetas falavam. E o que Jesus passa a fazer então? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. No quarto ponto desse sermão, nós estamos no segundo, no quarto ponto desse sermão, nós vamos ver um pouco o que a Bíblia fala sobre Cristo. Quem é Jesus segundo a Bíblia? Nós vamos ver isso. Mas, por hora, basta entender que Jesus não era nem somente um profeta, nem um libertador de Roma, mas ele era quem a Bíblia diz que ele era. Então, os discípulos não reconheceram a Cristo porque eles esperavam algo diferente daquilo que Jesus realmente era. Eles esperavam um mero profeta e um mero libertador de Roma. E você já parou para pensar quantas vezes nós criamos uma imagem de Jesus e ele não faz aquilo que a gente queria, a gente se decepciona? Quantas vezes a gente acha que Jesus tinha que ser de um jeito ou tinha que ser de outro? Ou quantas vezes a gente nem entende quem é Jesus? Eu quero te convidar a embasar aquilo que você acredita a respeito de Cristo, não nas suas crenças, não naquilo que alguém te falou, mas sim naquilo que as Escrituras dizem que Jesus é. Jesus é aquilo que as Escrituras dizem que ele é. Então, paute a sua crença, paute a sua definição de quem é Jesus no que a palavra de Deus diz. Bom, nós já vimos 2 pontos que impediam os discípulos de reconhecer a Cristo. Agora nós vamos ver 2 pontos que nos permitem reconhecê-lo. Para reconhecermos a Cristo,
terceiro ponto, nós precisamos ter comunhão e relacionamento com Jesus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, isso já no versículo 35. Perceba, eles quiseram ter comunhão com aquela pessoa, que eles ainda não sabiam quem era, mas eles chamaram a pessoa para entrar, chamaram a pessoa para pernoitar, chamaram a pessoa para cear. Eles queriam partilhar, ter comunhão, eles queriam dividir a mesa, e foi nessa comunhão que eles reconheceram a Jesus. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que buscaram ter comunhão com Jesus e comunhão com Deus. E falando mais especificamente de pessoas que realmente tiveram uma comunhão com Jesus, nós podemos citar o exemplo do apóstolo Paulo. E eu gosto do exemplo do apóstolo Paulo porque os discípulos conviveram com Cristo antes da ressurreição dele. Esses de Emaús provavelmente também. Mas Paulo se converte depois da ressurreição de Cristo. Então, quando Paulo tem esse encontro, essa comunhão transformadora, nós vemos que essa comunhão é como nós podemos ter hoje, porque nós também tivemos um encontro com Jesus depois que ele ressuscitou. Então, nós podíamos citar Abraão, as igrejas de Apocalipse, tantas questões, mas nós vemos que o próprio apóstolo Paulo teve essa comunhão. E antes de eu citar o trecho de Paulo, que a gente vai ver que ele demonstra essa comunhão, eu queria te fazer uma pergunta. Quem você convida para a sua ceia de Natal? Quem você convida para o seu aniversário, aniversário de um filho de 15 anos ou um casamento? Quem você convida para as festinhas da sua família? Minha avó Beni, saudosa vovó Beni, ela fazia um Natal na casa dela. Minha avó era muito solícita, ela abria as portas para todo mundo da casa, enfim. Ela era uma pessoa que era muito colaboradora, amava ajudar o próximo, mas mesmo ela, que era tão solícita assim, tinha um determinado filtro. No Natal, não ia a rua inteira na casa dela, como às vezes fazia fila no dia da criança, enfim, nos outros dias em que ela fazia algumas ajudas comunitárias ou sociais. Em alguns momentos, só pessoas do ciclo mais chegado que apareciam. E nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos buscar ter essa comunhão com o Senhor. E aí Paulo, que já teve esse encontro com Jesus ressuscitado, ele mostra que ele tinha um relacionamento tão grande com o Senhor Jesus que ele colocava à disposição de até morrer por Cristo. Atos capítulo 21, versículos 10 a 15 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta, a gente acabou de ler Atos, então o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele demonstra uma fé tão grande na presença do Senhor, que ele fala assim que nada pode nos separar do amor de Jesus. E aí ele começa em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que lindo! Nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o que eu estou vivendo hoje, nem qualquer coisa que aconteça, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos desafiados, eu te desafio, a mim mesmo e te desafio a termos esse grau de comunhão que Paulo tinha com o Senhor, para que nós possamos ver Deus atuando nas nossas vidas, até mesmo nas situações mais desafiantes que a gente passa. Nós precisamos, como Paulo, buscar ter esse relacionamento de comunhão com o Senhor, esse relacionamento de entrega, de crença, de fé no Senhor. Amém? Por fim, para reconhecermos a Cristo, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus fala sobre Jesus. Lembra da bronca? O que Jesus fez quando ele deu uma bronca nos discípulos, como nós vimos no ponto 2? Jesus ele começou a expor o que as Escrituras falavam sobre ele. Versículos 25 e 26. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Gente, ele está puxando a orelha desses discípulos. E o que ele faz? Primeiro ele fala, vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, vocês não conseguem interpretar, entender, ter entendimento naquilo que os profetas falavam. E diante desse fato ele faz o quê? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, como que Jesus fala a respeito dele? Através das Escrituras, em toda a Escritura. O que a gente vê aqui é que nessa passagem nós temos uma ênfase a focar os nossos olhos não naquilo que a gente imagina, mas naquilo que a Bíblia fala sobre quem é Jesus. Jesus ele repreende porque ele tinha uma visão diferenciada do que a Bíblia falava. E aí ele passa a expor o que a Bíblia fala sobre revelação. Nós vamos nos deter mais nesse ponto 4 do que nos outros 3 anteriores, porque é aqui que está a grande questão de como nós podemos reconhecer a Cristo e quem é Cristo e como nós podemos reconhecê-lo na nossa caminhada. Então, a primeira questão em relação à revelação é pensar na ideia de pegada e de rosto. A criação, a natureza, aquilo que Deus fez, mostra as pegadas de Deus. Deus passou por aqui. Essa beleza natural, por exemplo, a beleza dessa estrada, das montanhas que a gente vê ali nessa estrada no Arizona, elas mostram que passou um Criador por ali, pegadas desse Criador. Mas Jesus Cristo ele mostra o rosto, a face desse Deus Criador. E você já parou para pensar como que nesse trecho Jesus entrou ali, falou com eles na estrada, na caminhada, eles não reconheceram como Jesus passa a ser reconhecido por eles? É interessante que Deus ele revela aquilo que ele tem para a gente,
Primeiro, através da sua palavra. Depois, através da palavra viva, que é o próprio Cristo. E, por fim, através do Espírito Santo em nós, que vai nos fazer entender melhor a palavra de Deus. E um ponto-chave desse trecho aqui é que nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ter esse entendimento da Bíblia, que primeiro vem do próprio conhecimento do que a palavra fala, e depois vem de como que o Espírito Santo nos dá iluminação para entendermos o que está escrito na palavra de Deus. Antes de adentrar em alguns versículos da palavra que falam sobre quem é Jesus, eu gostaria de trazer para vocês a ideia do modo como a gente pode fazer um café coado naqueles filtros de papel. Imaginem que essa aqui é uma xícara, tem o filtro, tem o apoio do filtro, né? Aquela porta-filtro, vamos dizer assim, e tem o filtro de papel aqui dentro. E a gente coloca o café para poder jogar água quente. Esse pó de café são os nossos valores, aquilo que a gente acredita, até mesmo quem é Jesus para nós, está ali no pó de café. O filtro é a Bíblia. Então, o filtro é a palavra de Deus, a Bíblia. E a água quente que a gente tem aqui é o atuar do Espírito Santo de Deus ali para interpretarmos a Bíblia. Aquilo que a Bíblia filtrar, ou seja, o que ficar retido, a gente descarta. Só passa e bebe, a gente só vai digerir aquilo que passar por esse filtro da palavra de Deus. Então, quem é Jesus? Não é o que Jesus não é quem eu acredito que seja. Jesus é quem a Bíblia fala que ele é. A Bíblia é o nosso filtro. Dito isso, a gente então tem que entender que as nossas verdades, elas precisam ser as verdades que estão na Bíblia, não que estão na nossa mente. No próprio Evangelho de Lucas, pouquinho antes do que a gente leu, no capítulo 9, versículos 18 a 21, diz assim: E aconteceu que versículo 18, tá? Aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, os outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um profeta dos antigos profetas ressuscitou. Versículo 20. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Pedro, então, entendeu que Jesus não era um simples profeta, ele era o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que viria da parte do Pai para falar conosco, para nos salvar. E aí no versículo 21 arremata dizendo: Jesus, porém, advertiu, nos mandou que ninguém declarasse em tal coisa. Nós vemos aqui o quê? Que o próprio Senhor Jesus, ele mostra aqui que ele não é uma pessoa qualquer. O próprio apóstolo Pedro fala que tu és o Cristo de Deus, fazendo um diferencial tremendo da pessoa de Cristo para outras pessoas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 22, Jesus diz assim: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Essa passagem, antes de tudo isso acontecer, mostra que Jesus ele tinha presciência daquilo que ia ver, que ia acontecer, daquilo que ele ia vivenciar, ele já antevia isso. João fala sobre quem era Jesus. Quem era Jesus segundo o Evangelho de João? João mostra a divindade de Jesus. João mostra que Jesus esteve presente na criação, mostra quem era o verbo vivo, o verbo leia-se Jesus. Diz assim, João 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Jesus era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Versículo de número 10. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem é Jesus para João? Aqui era Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é Deus. Paulo fala sobre Jesus na carta dos Colossenses, algo também tremendo, que ele é a imagem do Deus invisível, que ele criou todas as coisas e que nele reside toda a plenitude de Deus. Olha só que interessante que tem em Colossenses 1, de 13 a 15. E ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui nós vemos Colossenses, então, dizendo, Paulo em Colossenses dizendo que ele é antes de todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por meio dele e que nada do que existe sem ele existiria. Mas não para por aí. Hebreus fala que ele é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado em todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós precisamos entender, para que a gente possa entender que Jesus ele é o resplendor da glória de Deus, a gente tem que ler o que está escrito na Bíblia. Para a gente entender que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, nós temos que ler Hebreus 1:3. Então, nós precisamos buscar saber quem é Cristo conforme a Bíblia nos fala que Ele é. E Paulo traz um trecho muito interessante, Romanos 10:17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é interessante, gente, que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Alguns versículos vão fazer essas conexões. A gente tem isso, por exemplo, na parábola do semeador. A gente tem isso em Filipenses 4:13, que fala sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você olha o contexto, você tem um entendimento diferenciado desse versículo. E é interessante que o versículo ele está dentro de um contexto. Nós temos que ler o capítulo, temos que entender o livro, temos que estudar a palavra de Deus para entender o que realmente ela quer dizer. Nós precisamos ainda compatibilizar, harmonizar, correlacionar o Antigo e o Novo Testamento e harmonizar ao mesmo tempo fé, razão e ter dentro da gente uma razão que crê e uma fé que pensa. Gente, é interessante essa fé que vem da palavra de Deus, como a gente leu aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente olha no capítulo 24, nesse que a gente está refletindo, logo no início, fala assim, olha só que interessante como é que se conecta esse assunto. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, a gente está falando de quem? Das mulheres que foram levar os óleos aromáticos, não encontraram Jesus e viram os anjos. Nesse momento dos anjos, fala assim, ó, estando elas com muito medo e baixaram os olhos para o chão. E eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Olha o que vem agora. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando indo na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus.
Uma vez que os anjos falaram, olha, lembrem-se das palavras, elas lembraram das palavras e aquilo gerou fé na vida delas. E aí, a partir disso, delas terem lembrado as palavras de Cristo, elas voltam, e voltando, versículo 9, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. As mulheres não viram pessoalmente, mas elas creram por fé naquilo que Jesus disse que ele seria. Nós vemos então, acabamos de ver, portanto, que para que nós possamos saber quem realmente é Jesus, nós precisamos entender e buscar na palavra de Deus. Mas, paralelamente à palavra de Deus, em consonância com a palavra de Deus, nós temos o próprio atuar do Espírito Santo de Deus, que vem para nos ensinar. Olha o trecho que eu vou ler que vai mostrar isso para vocês. Ensinar, lembrar, convencer, guiar e anunciar. João 14, 26, depois nós leremos do João 16, de 7 a 15. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito que meu Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou ao Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais a gente vai entender quem é Deus e quem é Jesus. E quanto mais a gente buscar o Espírito Santo de Deus, mais a gente vai poder interpretar essa palavra que a gente está conhecendo. Pedro, ele traz uma reflexão assim muito importante sobre quão é relevante estudarmos a palavra de Deus. 1 de Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedir a razão da esperança que vocês têm. Gente, na cristologia, nós conseguimos fundamento para trazer, para defender essa razão da esperança que a gente tem. Cristologia vem do grego Christos, né, que é Jesus Cristo, e logia, que é um ensino, um estudo, enfim. Quando a gente olha na cristologia, Jesus não é simplesmente um homem, simplesmente um profeta, simplesmente um libertador de Roma. Jesus, ele é uma pessoa divina humana, porque ele tem características de ser humano, mas ele também não deixa de ser Deus, como a gente entende, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus com pessoas diferentes. Ainda segundo a cristologia, quando a gente estuda na teoria da cristologia, a gente tem basicamente dois movimentos. O movimento de humilhação, que Jesus ele deixa, ele não usurpando ser igual a Deus, como diz a palavra, ele se faz carne e habita entre nós. Então Deus, Criador de tudo, habita entre nós e se humilha. E vai humilhar na própria habitação, no sofrimento, nas perseguições, na morte de cruz. Jesus ele se humilha. A ressurreição começa uma nova fase na vida de Jesus, que é a exaltação, a glorificação. Então, nós temos essas duas fases. E nós precisamos reconhecer essa complexidade que é estudar a palavra, estudar Jesus, estudar a cristologia, né? Estudar o estudo da pessoa de Cristo, para entendermos tudo aquilo que Jesus é nas nossas vidas durante a nossa caminhada. Que nós possamos buscar conhecer a palavra de Deus, que nós possamos nessa caminhada extrairmos o nosso conceito de quem é Jesus da palavra de Deus, e não da nossa cabeça, não daquilo que alguém já falou, não daquilo que
a gente escuta por aí, mas sim daquilo que a palavra diz que Jesus é. Gente, por conta disso, por conta dessa necessidade de conhecermos da palavra, Deus colocou no meu coração esse desejo de fazer essa série que vai chamar No Caminho de Emaús, Jesus de Gênesis a Apocalipse. E de onde que eu tirei isso? Lendo e refletindo sobre esse trecho, versículo 27 diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus, ele passou de Moisés, os profetas e todas as Escrituras, ele passou a mostrar o que a palavra de Deus, o que a Bíblia dizia a respeito de Jesus. E é isso que a gente vai fazer. Eu te convido a compartilhar essa mensagem de hoje, como podemos reconhecer a Cristo em nossa caminhada, e já vai avisar para as pessoas que a gente vai ter uma série de pregações. Por exemplo, a próxima vai ser como nós podemos em Gênesis ver a Cristo. O que Gênesis aponta para Cristo, como que Gênesis fala a respeito do Senhor Jesus. Depois o segundo livro da Bíblia, que é Êxodo, e assim por diante. Então eu te convido a buscar através da palavra de Deus, de cada livro da Bíblia, reconhecer quem Jesus é na sua vida. Para mim, Ele é a razão do meu ser. Ele é essa pessoa divina humana que habitou entre nós e pela sua graça nos salvou. E para você? Vamos conhecer a palavra? Vamos ver de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia diz a respeito de Cristo? Então vem comigo. Fique agora nessa meditação, nessa reflexão. Compartilhe esse vídeo. E depois eu vou colocar pra gente, também no nosso canal do YouTube, essa música Emaús do Morada, que diz assim: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que os nossos olhos possam se abrir para reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus na nossa caminhada e quem é Jesus na nossa vida e quem realmente é Jesus. Vem comigo nessa jornada de Gênesis a Apocalipse, conhecer quem é Cristo Jesus. Um beijo, um abraço, fique com Deus e compartilhe à vontade esse vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão,
Ele está na mesa, Ele nos ouve.